Olá, pessoal! Santa Teresa d'Ávila representa um dos pilares da espiritualidade cristã de todos os tempos. Teresa de Jesus de Ávila, a doutora da Igreja, reformadora do Carmelo, escritora da mística católica, que deixou um valioso legado para a espiritualidade cristã. Aqui no nosso canal Rezar e Amar conheceremos sua vida e tudo que ela nos ensina sob sua ótica do que mais necessitamos. O exercício das virtudes, iluminado e transfigurado pelo amor, a sujeição filial, a dedicação ilimitada à Igreja de Deus, o zelo insaciável da glória do Senhor e da satisfação das almas. Vem comigo! Santa Teresa d'Ávila, também conhecida como Santa Teresa de Jesus, nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515 e foi educada de um modo sólido e cristão. Seus pais eram virtuosos e tementes a Deus. Sua família era numerosa, sendo 9 irmãos e 3 irmãs. Teve educação esmerada e instrução religiosa. A infância de Teresa foi marcada por um profundo desejo de santidade. Com apenas 7 anos de idade, tendo lido histórias de santos mártires, meditando sobre a vida eterna com seu irmão Rodrigo, de 10 anos, se inspirou a desejar um martírio. Desejava imitar os mártires porque achava que seria um sofrimento agudo, mas breve, e em troca a vida eterna. A ideia da eternidade entusiasmou de tal forma as duas crianças que elas decidiram fugir de Ávila e entregar-se aos mouros para serem degolados como mártires. Mas chegaram somente ao portão da cidade, onde foram encontrados por um tio e levados de volta à casa paterna. Muito fofos, né? Sua brincadeira favorita era brincar de fundar mosteiros, o que é quase profético, porque é o que ela fará quando adulta. Sua mãe faleceu quando tinha 14 anos, então foi com o irmão Rodrigo à ermida de São Lázaro e suplicou entre lágrimas à Virgem Maria, ajoelhada aos pés de uma imagem de Nossa Senhora da Caridade, que agora fosse ela a sua mãe. Teresa foi influenciada pela leitura de livros seculares. Envolveu-se em distrações mundanas, teve um namorico com um primo, o que afastou do caminho espiritual. Ela era muito bonita e cativante, se cuidava muito e se vestia com muitos adornos. Aos 16 anos, era a expressão normal de uma feminilidade sadia que desperta para a vida. Era romântica, chegando a escrever um romance de cavalaria com seu fiel irmão Rodrigo. Depois do casamento de uma de suas irmãs, seu pai a colocou num convento para se tornar aluna das monjas agostinianas em Santa Maria das Graças de Ávila. Neste convento, Teresa começou a ler livros espirituais, sobretudo os textos de espiritualidade franciscana, e essas experiências a guiaram de volta à devoção e à oração. Mas Teresa tinha uma certa aversão à ideia de ir definitivamente para o convento e ainda desejava casar-se. Quando leu as cartas de São Jerônimo, modificou totalmente sua opinião. Decidiu-se pela vida religiosa quando raciocinou que se seu desejo maior era ir para o céu, o melhor modo disso acontecer era se tornando monja. No entanto, seu pai queria que ela cuidasse da casa e dos irmãos menores. Passou 2 anos obedecendo ao pai e quando percebeu que ele não lhe daria permissão, fugiu e com 20 anos de idade entrou no convento das Irmãs Carmelitas da Encarnação de Ávila, o famoso mosteiro da Encarnação. Na vida religiosa, adota o nome de Teresa de Jesus. Lá viveu um período no relaxamento, pois muito se apegou às criaturas, parentes e conversas destrutivas. O mosteiro passava por um período em que as monjas levavam uma vida bem pouco exemplar e piedosa, o que refletia na vida de Teresa.
Logo no início teve uma doença desconhecida por 3 anos, que por fim se revelaria como seu caminho de salvação espiritual. Ao perceber que sua saúde não melhorava, o pai de Teresa a levou em busca de tratamento. Decidiu levá-la para um tratamento com uma curandeira numa outra localidade. No caminho, o seu tio deu-lhe o livro O Terceiro Abecedário Espiritual do Frei Francisco de Osuna, a partir do qual Teresa começou a orar, experimentando um despertar espiritual profundo, passando a rezar com maior fervor. O tratamento não deu certo e ela continuou doente. Decidiu voltar para o convento e lá piorou tanto que sofreu uma convulsão, passando 2 ou 3 dias em coma. Após uma longa e difícil recuperação, Teresa abandonou novamente sua prática de oração íntima e pessoal, concentrando-se nas orações em conjunto com as monjas do convento. Teresa diz que passou muitos anos dividida entre 2 apelos, o chamado de Deus e o chamado do mundo. Davam-me grande alegria todas as coisas de Deus, mas eu me via ligada às do mundo. Tenho a impressão que desejava conciliar esses 2 contrários, tão inimigos um do outro: a vida espiritual e os gostos, alegrias e divertimentos dos sentidos. É um tema constante em sua redação, essa luta tenaz, essa lida com seus 2 amores, lidar com Deus e lidar com o mundo. Nesse mesmo tempo, o seu pai, ao contrário, passou a praticar com intensidade a oração. Gostava de conversar com a filha sobre a vida espiritual e ela não tinha coragem de lhe contar que já não praticava sua oração íntima e pessoal, rezando somente a oração com o coro. Após a morte do pai, Teresa voltou à oração. Tinha o que chamava de determinada determinação. Um belo dia, rezava diante de uma imagem de Jesus sofredor, coroado de espinhos, flagelado e com as mãos atadas, e foi tocada pelo seu olhar. Ao vê-lo em tal estado, Teresa ficou perturbada, porque representava bem ao vivo o que ele passou por nós. Foi tanto que sentiu por ter agradecido tão mal aquelas chagas que o seu coração parecia partir-se. Lançou-se a seus pés, derramando muitíssimas lágrimas e suplicando-lhe que a fortalecesse de uma vez para não o ofender mais. Então perguntou-lhe por que ele sofria tanto, ao que ele lhe respondeu que sofria por causa das conversas insignificantes dela no parlatório. A partir dessa experiência, Teresa se converteu. Estava com 40 anos de idade quando iniciou a sua vida mística, voltando ao fervor da espiritualidade carmelita, a ponto de criar ela mesma uma espiritualidade modelo. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.